Eu tenho certeza que após esse vídeo você não vai ter mais dúvida de como usar MongoDB com Elixir, e eu vou te dar o passo a passo, detalhe por detalhe, e como fazer algumas coisas até mais avançadas com Mongo, tranquilo? Então fica aqui comigo até o final que você vai aprender, além de Mongo, outras coisas que são bem interessantes para você no seu dia a dia. Então bora começar? Como você já me viu, até daqui a pouco. Então, bora lá. O que está acontecendo? Eu acabei de criar uma aplicação que, nessa aplicação, eu vou te dar as instruções para você criar ela. Então, a primeira coisa é, você vai ter aqui o nome da aplicação, que vai ser ofertas cursos. A gente não vai usar HTML, né? A gente não vai usar o Webpack e a gente não vai usar o Ecto, porque a gente vai utilizar MongoDB. Eu vou te falar aqui as minhas experiências, alguns detalhes. Eu já mapeei MongoDB com diversas formas em Elixir, e essa é uma das formas como eu acho interessante, e também não faz tanto sentido usar o Ecto. Essa foi a minha visão, essa foi a minha experiência. Mais para frente, como que eu posso dizer, se você tivesse uns mapeamentos mais avançados, valeria a pena. Então aqui você já vai aprender como utilizar, e daqui em diante você vai conseguir também adaptar o seu código após esse tutorial, tá certo? Então tá certo, o que vai acontecer? Eu vou disponibilizar para você um link para você baixar um JSON para você mapear ele em Elixir, em Maps, tá certo? E aí você vai colar, eu vou te dar a pasta tudo certinho para você fazer esse procedimento. Então aqui eu colei esse JSON, e aqui o que a gente vai fazer são ofertas de cursos. Eu vou até abrir o meu Insomnia aqui para a gente começar a fazer isso junto. Então aqui eu abri o Insomnia. Se não me engano, o Insomnia já tem as entidades mapeadas, já tem, e basicamente são dois endpoints, e a gente vai trabalhar bastante neles, e a gente vai ver alguns detalhes bem interessantes, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou jogar ele para cá. Aqui, para utilizar MongoDB, eu tenho o Robo3T. Aqui você pode criar um banco de dados, um database, e aqui das collections a gente vai ter essas duas. O que eu vou fazer? Eu vou deletar essas duas collections porque a gente vai começar a manusear elas, a gente vai criá-las do zero. Então aqui eu vou remover all documents, e aqui eu vou remover all documents também. Remove all documents and remove all documents. Certo. O que está acontecendo? Se você for ver agora, não tem nada. Se eu colocar aqui View Documents, não tem nada. Se eu for olhar o Offers, também não tem nada. Então agora o que a gente vai começar a fazer é utilizar MongoDB com Elixir. Então eu coloquei aqui, você vai perceber, a gente vai criar uma estrutura. Tá vazia, eu vou acabar colocando outra aqui que eu tenho. E aí depois eu já ponho o link para você, já disponibilizo esse link. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse db.json, você vai ver que tem aqui full price, tem algumas informações, tem as informações do curso, da universidade, do campus, e aqui a gente vai começar a tratar esses dados com MongoDB. E para começar a tratar esses dados, para começar a utilizar MongoDB com Elixir, você pode vir aqui no seu mix.xs e você vai colocar duas dependências, e eu vou te explicar essas duas dependências. Na verdade, eu vou te dar uma explicação bem simples. Basicamente, para você utilizar MongoDB, você precisa de MongoDB, que é essa informação, e o Poolboy para gerenciar as conexões. E a importância do Poolboy é que ele já faz tudo para você, a questão como se fosse um pool size, um pool de conexões, tá certo? Então agora que a gente tem o MongoDB e o Poolboy, o que você vai fazer? Você pode vir aqui para a pasta de libs, e o que acontece? Você tem aqui todas essas entidades aqui em JSON. E a gente vai começar a inserir primeiro as ofertas para depois inserir os cursos, que a gente vai fazer dois endpoints separados. E algo para a gente começar a fazer isso em Elixir que é interessante é utilizar tasks. Tasks é uma forma como você utiliza para como se fosse criar comandos em Elixir. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo que vai ser na pasta mix, que vai ser na pasta tasks, e agora eu vou criar o offers.ex. Então, agora que eu tenho o meu arquivo, o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é criar um módulo que seja de mix tasks.offers, que é o nosso arquivo, tá certo?
E para criar uma task você vai utilizar o mix.task. E agora eu vou colocar um def run. Eu não vou ter parâmetros em tasks. E agora eu vou começar simplesmente exibindo um hello world, famoso hello world. Para executar essa task é muito simples, você só precisa fazer mix offers. Vamos esperar mais um pouquinho. E aqui ele executa para a gente a task exibindo Hello World. Então agora o que a gente pode fazer? A gente pode começar a fazer o seguinte. Como a gente já viu como criar uma task, se eu passasse aqui, por exemplo, um parâmetro nome, vamos entender um pouquinho de task antes de ir para o Mongo, e colocasse aqui nome, então aqui já está criado. Se eu tento executar o comando mix offers, vamos ver o que acontece. Ele exibe para a gente, no caso, Hello World sem um nome. Agora, se eu pego e coloco, por exemplo, Gustavo, ele exibe Hello World Gustavo. Então aqui no Run é onde você passa os parâmetros. Como nesse caso a gente não vai passar parâmetros, a gente vai usar Mongo e a gente vai pegar todo esse DB.json e vai converter ele para dados do Mongo. Então faz mais sentido a gente fazer isso no task ao invés de seeds. E outro detalhe também, o que vai acontecer? Como a gente vai utilizar Mongo? Por que a gente vai utilizar Mongo? Nesse caso, a questão, a gente não tem um relacionamento muito forte entre entidades. Você vê aqui que tem curso, tem universidade, tem campus e tem a oferta em si. E a gente vai criar também um mapeamento de curso, que também não tem um relacionamento muito forte. Aqui a intenção não é ter relacionamento, é simplesmente consulta desses dados, inserção desses dados de uma maneira rápida. Então aqui no nosso offers a gente já entendeu como que acontece e o que acontece. A gente vai começar a ler o nosso arquivo db.json. Então você pode começar pegando o copy path. Então você pode pegar o path dele aqui e fazer um file. Na verdade eu vou até colocar ele numa string e eu vou fazer pipeline. Nesse caso acho que só db.json é o suficiente para a gente. E aqui a gente vai fazer na nossa pipeline um file.read e vai ser uma exclamação. Para entender tudo o que está acontecendo, você vai colocar aqui um io.inspect. E bora rodar nossa task. E aqui ele já começa a imprimir para a gente todos os dados. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai converter esse JSON para um mapa, uma lista de maps, na verdade. Então aqui a gente pode utilizar o json.decode. E agora a gente vai executar novamente a task. Então eu estou fazendo passo a passo o motivo da gente estar utilizando isso, beleza? Então aqui você percebe que a gente já mapeou tudo, ó, o campus, a universidade, o curso, a oferta em si, tudo em um map. Então faz sentido. Então agora a gente já começa a ter uma lista de ofertas. Então vou chamar de offers aqui. Tá certo? Tendo essa entidade, agora a gente vai para a questão do Mongo. Depois que a gente fez essas configurações
de colocar as dependências aqui no mixdeps.get, que é o Mongo e o Poolboy, e executar o deps.get, a gente vai fazer uma configuração e eu vou te mostrar o porquê. Eu vou dar uma introdução para você, um pouco do Gen Server e um pouco do Supervisor. Então o que você vai fazer agora? Você vai aqui na parte do Supervisor, aqui no Application, e aqui você pode colocar aqui no caso um Worker. E nesse, eu acho que nem precisa colocar o Worker, no caso a gente pode já fazer aqui no caso o Mongo. Colocar aqui Mongo. E como a gente vai sempre começar com um start link, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar um nome para o nosso link, que no caso vai ser Mongo. Aqui a gente vai passar o URL de conexão. Como está local, te recomendo colocar aqui MongoDB, //localhost e a porta padrão. Vai ser bem padrão mesmo, Mongo. Ah, Gustavo, como é que você instala o Mongo? Eu uso Docker. Então, posso colocar aqui Docker PS e você vai ver que tem aqui o Mongo e o Postgres. Posso dar uma olhada aqui no meu histórico para te mostrar como que eu criei Mongo. Então, se você for ver aqui, Docker Start Mongo, cadê Docker Run? Ó, Docker Run, MongoDB, e aqui eu crio no forma detachado, porta tudo. Acho que eu tenho um tutorial aqui de como você pode criar containers em Docker. Mas qualquer coisa você pode me cobrar. E aqui o nome do meu banco de dados vai ser Offers. Aqui o pool size eu vou colocar 10. Eu acho que aqui é o suficiente. Então eu vou executar a nossa aplicação para a gente começar a ver. Ó, aqui ele já deu um problema, ele já crashou. File.read. Tá. O problema tá aqui. Fiz a pipeline errada. Bom, então aqui a nossa pipeline faz mais sentido. E aqui ele está crashando. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o supervisor. Então aqui, para isso funcionar, eu vou simplesmente fazer o seguinte. Eu vou colocar impl import supervisor.spec. E agora o que eu vou fazer? Na verdade, eu acho que nem precisa muito disso também. Vamos colocar já logo aqui o worker. E eu vou fechar aqui. Não, então vai ter que usar o spec mesmo. Tá certo. Agora, eu vou executar com -s mix Phoenix server. Só para a gente começar a entender um pouquinho aqui do que está acontecendo. Então tá certo. Se você fazer o seguinte, process where is e passar aqui no caso Mongo, a gente sabe que é o PID 430. Isso aqui é só uma introduçãozinha, o que está acontecendo aqui. Se eu uso observer.start e você abre aqui, você viu que o PID é 430. Se você dá uma olhada aqui em processos, ordenar aqui o PID e for em 430, você vai ver que é um Mongo. Se você for ver o Mongo aqui, ele está num status. Ele tem um status onde ele configurou o nosso database, onde ele tem aqui os seeds, o name, o pool, quantas conexões, qual que é o lugar e a topologia e etc. Então aqui a gente já consegue monitorar o PID. O que acontece se eu derrubar esse PID? Se não me engano é process deixa eu lembrar aqui, era process. Se não for process, eu acho que é sys.terminate, passando no caso aqui Mongo e passando kill. Quando eu faço isso, ele acaba de derrubar o nosso PID. Quando eu olho novamente o process where is, ele retorna para a gente um outro PID. Então ele faz sempre essa criação automática. Por que ele faz essa criação? Porque aqui a gente coloca uma estratégia de one for one. Se algum PID cair, ele vai e cria outro pra gente, tá certo? Então aqui só foi uma introduçãozinha do que está acontecendo aqui.
Certo? Voltando aqui para nossa oferta. Então a gente já tem aqui uma piada, a gente já tem o nosso banco de dados acessando. Se você for em Robo3T, eu olhei aqui, já tem a nossa collection, já tem a oferta, tá tudo certinho. E agora é o seguinte, o que a gente vai fazer? Você pode vir aqui na questão das ofertas e para utilizar um Mongo, muito simples. O porquê que a gente fez todo aquele processo? Por que eu te mostrei colocando o atômico de Mongo? Porque foi o nome que a gente deu. Então, se você for ver, ó, ele pede para colocar o topology PID, que é aquele número. Então, você não vai colocar o número. Então, para isso, a gente deu um apelido para aquele acesso. Então, você pode colocar aqui Mongo. Simplesmente isso. Qual que é o banco de dados que a gente vai acessar? Qual que é a collection nesse caso? A collection é ofertas. Ou seja, a gente tem um database offers e uma collection ofertas, que é onde a gente vai colocar as informações. Então eu coloco aqui ofertas. O que eu vou inserir no caso? Estou fazendo aqui um insert many. Então o que eu vou inserir no caso? Vai ser as nossas ofertas. Então quando eu faço isso daqui, a gente vai fazer um mix offers e vamos ver o que vai acontecer. Primeira coisa que acontece, ele está procurando por um PID. A gente tem aqui todas as ofertas, não faz mais sentido usar um inspect, porque a gente já entendeu. Então ele está procurando por um PID que ele nem sabe qual que é. Por que ele nem sabe qual que é? Porque a nossa aplicação não está startada. Para a gente ter certeza que a aplicação vai startar, eu posso fazer um application.ensure all started. E aqui eu vou falar que eu quero ter certeza que a aplicação inteira está startada. Quando eu faço isso, eu estou dizendo, olha, quando você me der certeza que tudo isso aqui está startado, aí eu vou ter certeza que está funcionando. Prova, Gustavo. IO puts. Iniciando. Quando eu faço isso daqui, que eu coloquei o ofertas, vamos novamente executar a task. E aqui no caso ele retornou, deixa eu ver aqui, alguma coisa eu fiz de errado, application.ensure all started. Nome de aplicação, o nome da aplicação nossa, deixa eu dar uma olhadinha aqui, então foi o nome errado da aplicação, é ofertas curso. Quando tudo no ofertas cursos for startado, aí sim eu vou executar esse comando. E aí, como eu te provei, ele fez aqui o iniciando. Uma hora eu explico mais sobre, se você quiser um tutorial sobre OTP, eu gravo também, só que você vai ter que comentar aqui e já vai ter que dar um like aqui no vídeo, beleza? Então quando eu fiz isso, ó, aqui não exibiu nada para mim. E se você quiser colocar um IO Inspect, algum log aqui, tá tudo certo. Mas se eu vim aqui para os documentos, você pode ver que está vazio. Ó, ele viu que não tem nenhum dado. E agora olha todos os dados aqui. Para praticar, o que você vai fazer? A gente vai criar novamente outra task. Eu vou copiar e colar. E aqui você vai aprender mais de sintaxe de Elixir. Então aqui eu vou colocar courses. Aqui eu vou colocar como courses. A mesma coisa, a aplicação vai precisar de startup, vou precisar das ofertas. Qual que é a diferença? Eu tenho aqui todo o meu mapeamento. A primeira coisa que eu vou fazer é comentar isso aqui só para a gente ver o que está acontecendo aqui no Inspect. A gente já sabe o que tem, só que o que eu vou querer? Eu vou querer em cada oferta, eu vou querer só a informação do curso. Então eu posso fazer aqui um enum.map, que o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar cada um desses mapeamentos e eu vou retornar somente o curso. E além de pegar o curso, eu vou ficar fazendo um map.input. Então aqui eu vou fazer offer e para cada oferta eu vou querer retornar somente o curso, que no caso, se você for olhar no map, é courses. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Ó, course. Então eu só vou querer essa informação aqui no meu mapeamento, quando eu fizer. Então bora lá. Oh meu Deus do céu, eu acabei inserindo mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar todos os documents. Vamos fazer um find aqui, todos deletados. Executa novamente. Como eu já executei a tarefa, vamos ver como é que tá. Tá tudo inserido. E agora a gente vai mexer com courses.
Então a gente criou a tarefa e aqui ele retorna para a gente todos os cursos que a gente tem, porque a gente começou a mapear esses campos. O que eu vou fazer? Só que dentro de um curso eu vou querer a universidade e o campus. Então aqui simplesmente eu vou fazer um map.put, que nesse map.put eu vou mapear um campo novo que vai ser University, e que em University eu vou querer buscar dentro da minha oferta University. Dentro de campus, eu vou querer campus. Então, se a gente executar novamente a tarefa, ele já devolve para a gente um outro mapeamento. Então, a gente nem foi para o endpoint. O endpoint ele vai ser bem tranquilo de desenvolver. Tá certo? O que dá para fazer aqui para o nosso código ficar interessante? Deixa eu ver. Eu acho que eu vou fazer isso aqui só para testar mesmo. Ó, então aqui eu vou pegar o elemento que é a oferta, que na oferta eu já estou passando ela também. Ó, eu vou pegar, colocar aqui E1 duas vezes. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou remover toda essa parte aqui de oferta, que eu já sei que é o que eu estou mapeando. Isso aqui é uma opção. Se fica mais legível, eu não gosto. Mas é só para te mostrar que tem como fazer também. Então aqui ele mapeia também. Aqui é muito opcional. Particularmente nesse caso nem vale a pena, não fica nem muito legível. É mais mostrar que tem essa opção também, tá certo? Eu vou voltar aqui o código, porque a gente vai utilizar também esse tipo de mapeamento. Certo, ofertas não está sendo utilizada porque na verdade agora são courses. Então como agora eu tenho um insert many, então você vai precisar de ter uma collection, que a collection vai se chamar courses também. Então aqui eu vou pegar, vou colocar aqui courses. Tá tudo certo, então a gente já tem mais uma task. Vamos dar uma olhada para ver se tem alguma coisa, não tem nada. Executou a tarefa, vamos tirar aqui um inspect. Mix format. Mix courses. Executou. E agora a gente tem também os cursos mapeados. Bom, então aqui você já aprendeu até criar task e como você pode criar task, tá certo? Agora, a principal atividade vai ser os endpoints e que não é muito difícil. Eu já vou até mostrar aqui no meu Insomnia. Vai ser como API Courses, aqui a gente vai ter alguns mapeamentos que a gente vai começar a entender. E aqui outros mapeamentos para você começar a entender também. Vamos começar com o de courses. Então agora você pode vir aqui na parte de routes. E aqui no router você vai ver que tem aqui um mapeamento. O que eu vou fazer? Um modo bem simples, bem esdrúxulo mesmo. Aqui eu vou criar um get que vai ser um mapeamento que a gente tem que é courses. E que aqui em courses eu vou colocar a list courses controller, que é o nome da controller. E agora a gente vai criar essa controller. Eu já vou replicar para de ofertas. Então, ofertas, offers. Bom, é só isso. E agora você vai vir aqui para a parte da controller. A gente não tem nenhuma. Você vai criar o list courses controller.ex def module. No caso, o nome do projeto é Ofertas Cursos Web, então aqui é o caminho dele, aqui é a controller. E agora, para criar essa controller, ela vai ser bem simples, na verdade. Para você ver como que é simples usar a mão. Você depois pode ter as suas ideias e aplicar depois do jeito que você precisar. Se você for ver, a gente mapeou, no caso, uma função chamada index, que por padrão sempre recebe params. E aqui no params está tudo certo. E como a gente está falando de JSON e a gente já vai começar a utilizar JSON aqui, eu vou fazer um Mix Phoenix Server. Startando a aplicação. Quando eu venho aqui para o Insomnia, eu acho que agora é onde que a gente vai mesmo mexer. E quando eu mando para Courses, eu tenho aqui um módulo. Na verdade, ele está falando que o módulo List Courses Controller não existe. Então, eu tenho aqui a entidade. Que a entidade é essa daqui, tá tudo certo. Só mesmo um mapeamento.
Deixa eu só criar já ofertas, então vou copiar e vou colar mesmo. Então aqui rename, eu vou colocar, desculpa. Ai meu Deus do céu, apaguei? Não, não é para apagar. Eu vou criar aqui list offers courses. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o list offers courses. Não, é list offers controller. List offers controller. Certo, já está mapeado aqui. Eu acho que agora o ponto principal é o list courses controller. Se você for ver, eu vou recompilar aqui o código. Tá falando que um monte de coisa não está sendo utilizada, não tem importância, mas aqui o que interessa é que ele não está retornando uma conexão. E eu não vou criar, no caso, views aqui, porque não vai fazer tanto sentido. Mas o que eu vou fazer? Eu já vou começar a retornar aqui um JSON com uma resposta OK. E agora o nosso endpoint já está funcionando, retornando algo vazio. Como é que você lista todos os cursos usando Elixir, no caso? Se você for perceber, qual que é o filtro padrão que a gente tem aqui? Ó, o filtro padrão são duas chaves, é um map, é uma chave e valor. Então, nesse caso, por ser essas chaves, a gente pode vir aqui no caso do map e a gente vai utilizar aqui o Mongo. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui como response. Então, eu vou colocar aqui response, que vai ser o seguinte. Vai ser, na verdade, um mongo.find, que eu vou passar aqui qual que é o meu PID, que no caso é um Mongo. E além do meu PID, eu vou passar aqui qual que é a minha collection. E como você viu, o filtro é padrão, é isso daqui. Para entender chave e valor, você já sabe que é o map, então eu coloco aqui uma chave vazia. Pronto, feito isso, vamos ver o que acontece. Se eu voltar para cá e fazer um send, como eu te falei, eu não ia utilizar. E aqui ele começou JSON encoder not implemented. Por quê? O que aconteceu aqui? Ele está tentando retornar, mas não tem um código em JSON. Vamos fazer o seguinte para começar a entender mais aqui. Eu vou colocar um IO inspect. Vamos mandar novamente. Provavelmente já está enviando. Ó, ele retorna para a gente um cursor. E na verdade ele já fala qual que é o PID que ele está acessando, qualquer query. E no caso, o que está retornando? Para começar a retornar, você pode fazer simplesmente um enum.toList. Certo? Quando faz isso, ele vai dar outro problema, na verdade. Qual que é esse problema? Na verdade, a gente tem aqui os courses, ele já está retornando vazio. Na verdade, é courses. Olha o meu problema aqui. Eu vou até voltar aqui, me desculpa. Vamos fazer sem a informação. Então, aqui ele fala, ele reclama do caso, do PID e tudo novamente. Volta aqui para o enum.list. Vou dar um recompile. Vou enviar. E olha que interessante, ele já começa a retornar as informações e ele retorna um campo chamado ID. Esse campo ID pra gente, ele não está sendo tão interessante. Você pode depois dar uma pesquisada, é facinho de você mapear ele com a informação do ID string mesmo. Como eu não vou perder muito tempo aqui, é muito tranquilo de fazer, sério, você vai fazer o seguinte, o enum.map, ou seja, cada curso eu vou utilizar o map.delete. E o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente remover o underline ID. É só isso que eu vou fazer aqui. Então, eu vou percorrer cada map e remover esse campo ID. Então, novamente, quando eu envio, deu erro, provavelmente ele não recompilou. Vou dar um recompile. Novamente, enviou e agora a gente tem a lista de cursos. E se eu quisesse, ó, mapear pelo kind, qual que é o tipo do curso? Ó, a gente vê aqui que tem bacharel, eu vou colocar aqui EAD. Ó, eu começo a achar aqui os cursos que são EADs. Se eu quisesse criar esse filtro, eu posso vir aqui simplesmente
e colocar algo como kind. E eu posso colocar aqui EAD. Bom, feito isso e fazer uma pesquisa, o que aconteceu aqui? Eita, acho que deu uma travada. Ele retorna para a gente quais são todos os cursos EAD. Se você for perceber, eu vou ligar esse filtro aqui. E se você for perceber, é um map que a gente criou. A gente só colocou kind EAD. Se a gente inspecionar aqui os elementos dos parâmetros, ó, vou fazer o filtro. Aqui está ligado o kind. E se você for ver, eu não vou utilizar mais um spec aqui. Só remover aqui, porque tem bastante informação. Vamos só ver o que retorna nos parâmetros. Retornou para a gente e olha, kind EAD. Faz sentido nesse caso, por ser um contexto muito simples, colocar aqui os parâmetros. Então eu coloco simplesmente os parâmetros e vamos ver se aparece outro tipo de curso aqui. E aí você percebe que agora, acho que não recompilou o código. Bom, agora que eu recompilei o código, ó, você percebe que tem só EAD, não tem outro tipo de curso. Se eu quisesse filtrar pelo universidade.name, então você pode pegar e perceber que agora o nosso map, como se a gente estivesse criando um map agora, que tivesse essas informações. Se você for criar esse filtro aqui que a gente fez, ó, kind EAD University Name, você pode perceber, se você pegar isso aqui agora, idêntico, só tirar aqui no caso o símbolo de porcentagem, vir aqui para o Robot3T e colocar novamente aqui, fazer um insert. Ah, ó, esqueci. Aqui são dois pontinhos. E fizer um insert, ó, não tem nenhuma informação. Então, se eu removo agora esse filtro e filtro por essa faculdade, você percebe aqui que tem presencial. Então, se eu venho, altero aqui para presencial, ó, consigo criar o filtro já com essas duas informações. Outro filtro, ó, vou só ligar aqui, ó, tecnólogo. A gente tem, no caso, o level, que é, os dois são bacharelados. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar aqui esse nível de filtro e você percebe que a gente só tem presencial, bacharelado. Vamos ver se a gente tem tecnólogo. Vamos filtrar por tecnólogo e a gente tem dois. Se você colocar o shift aqui, que é outra informação que a gente tem, que é noite, aqui a gente tem dois, na verdade. Vamos tirar. A gente já consegue filtrar por noite. E agora, vamos ver, vamos colocar o level de tecnólogo. A gente já consegue listar outra quantidade. Qual faculdade? Você pode perceber que a gente consegue até passar aqui no caso, ó, a gente tem duas. Então coloco aqui um filtro a mais, ó, retorna. E agora a gente termina aqui todo o filtro. Foi muito mais simples. E se você pegar essa informação aqui e colocar no Robot3T, vai dar tudo certo, tá certo? Então aqui a gente cria o nossa primeira parte de MongoDB. Você pode fazer mais coisas complexas? Com certeza. Aqui é só uma introdução ao norte para onde você consegue ir. Eu acredito que até aqui já tem até bastante informação. Tranquilo? Então, beleza. O que dá para fazer agora? Agora o que dá para você fazer é vir aqui na parte do ofertas. Eu vou dar um copy e paste para não demorar tanto. Só que aqui a diferença vai ser o offers. E se você for perceber, no caso, a gente está mexendo com os parâmetros, o que vai acontecer aqui agora? A gente já vai estar com quase todos os filtros criados. A gente só vai criar um filtro a mais. Então eu vou vir aqui para oferta, ó, filtro por universidade. Então se você for ver oferta, tem a University. Eu vou enviar aqui em ofertas. Já deu problema? Deu. List Offers Controller. Ele está falando que must receive a connection, but ele não atualizou o código. Vamos atualizar o código. Vamos voltar. Então agora ele filtra todas as universidades, eu vou querer só essa ETEP. Coloco aqui, eu já filtrei duas universidades, ou seja, você vê que a query já fica bem padrão mesmo do Mongo. Então aqui, esse que é o legal. Então aqui é outro exemplo, ó, se eu quiser um presencial, se eu quiser agora, se você for ver, eu tenho bacharelado aqui, vamos colocar então um filtro para bacharelado. Eu tenho aqui noite e noite.
pode ser noite. Também vamos deixar esse filtro, então a gente acaba ligando outros filtros. Se eu quiser ligar agora o filtro de course name, eu tenho aqui só administração. Acabei de ligar o filtro, filtrei mais uma informação. Campus City, aqui no caso eu vou colocar São José dos Campos, ó. Se eu tiro aqui esse filtro, ó, eu tenho dois José dos Campos, aqui São José dos Campos. Tá certo? Só mais um filtro que a gente vai criar, que é o Price Discount, para aprender mais sobre o Mongo. E para isso, eu vou precisar de te introduzir alguma informação. Se você for ver aqui no Mongo, tá tudo certo, a nossa query. Você pode vir aqui em Find e você vai ver que ele tem agora uma forma de keyword list para buscar também por ordem, por comentário, por max times. Então você tem outras formas de utilizar. Você tem o aggregate também, mas se a gente fosse falar de aggregate, a gente ia demorar. Aqui já te dá base o suficiente para olhar a documentação do Mongo, e além de olhar a documentação do Mongo, você pegar e começar a utilizar as informações, tá certo? Então o que você vai fazer agora? Eu vou ligar esse filtro para a gente filtrar por qual que tem o maior desconto. Quando eu ligo esse filtro, olha, ele já retorna aqui 0. Por quê? Porque essa informação não existe como parâmetro. Essa informação nem existe price discount. Se você for olhar aqui no Robot3T, aqui em ofertas, você vai ver que o que existe é price with discount. Então, para a gente começar a filtrar, fazer uma certa ordem agora, o que você pode fazer? A gente criou aqui o price with price discount. Então, você vai passar entre 1 e menos 1. E aqui, para simplificar, você vai pegar essa informação dos parâmetros. Então, params. Então aqui eu estou pegando essa informação agora e o filtro vai ser o seguinte: existe a possibilidade desse valor ser nulo, e se ele for nulo ele vai crashar a nossa aplicação. Então o que você vai fazer agora é pegar, além de fazer esse filtro, a gente vai pegar nos parâmetros e a gente vai aplicar um delete. Então eu vou deletar essa informação aqui do map. Então eu ponho aqui no delete, você me deleta essa informação. Só isso. Só de fazer isso aqui, essa informação ainda a gente está sendo inutilizada, e dar um recompile. Então, agora na hora que eu mando, eu posso ter o price with discount que está funcionando, está tudo certo. E agora, se eu pego no meio do meu filtro e faço o seguinte, price with discount, se ele for igual a nil, o que eu vou fazer? Aqui, na verdade, se a gente for olhar, a gente está recebendo nas opções se a gente não mandar nada, ele vai mandar um array vazio. Então é isso que a gente está fazendo. Então a gente vai enviar um array vazio. Caso contrário, o que você vai fazer agora? A gente vai criar aqui no caso um array, onde vai ter o sort, que no sort o que a gente vai filtrar vai ser pelo price with discount. Então quando eu filtrar por essa informação através de um map, que a gente já viu, a única diferença aqui é que o map ele já é mais no estilo padrão mesmo do Elixir. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse price with discount, ele vai retornar como uma string, eu vou converter ele para um integer. Tá certo? Então aqui eu pego essa informação, price with discount, tá. Então sort, aqui nesse sort eu tenho essa informação, price with discount does not exist. Tá explicado. É esse o filtro que a gente vai fazer. Ele vai salvar, deixa eu compilar meu código. Tá, ele ainda está crashando. Undefined price discount. Tá. Outra coisa que aconteceu foi que price discount é isso. E o que a gente quer criar aqui, na verdade... Tá. Ou é isso, que é esse map vazio, ou você me retorna, no caso, se ele for igual a new, um map vazio,
aqui eu vou utilizar aqui um ternário, ou você me retorna a query. E aqui, na verdade, é o orders. Na verdade, aqui vai ser um order by. E aí eu vou pegar esse order by e vou passar para cá. Opa, para cá não. Aqui no meu OPTS. E agora eu vou só remover aqui, porque eu acabei duplicando, como, eu não sei. E acho que agora a query tá tudo certo. Então, quando ele for, ele vai me retornar order by does not exist. Tá. Fiz errado de novo. Confundi aqui. Espera aí. Order by. Vem pra cá. E, na verdade, o order by, eu tô fazendo algum comando que ele tá deletando o meu código aqui. Price discount. Aqui é um map vazio. Aqui, pronto. Eu acho que agora tá tudo ok. O order by é essa informação. Ou meu order by vai ser um vazio, ou ele vai ser esse sort aqui, tá certo? Então, quando eu fiz isso, eu estou prevenindo meu código de não crashar. Se eu volto para cá, dou um recompile, e eu volto para cá, e agora eu faço um filtro, aqui não tem nada de importante, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse filtro da seguinte maneira. Aqui, como é um filtro mesmo de MongoDB, que é o order by, você pode pesquisar. Quando eu faço um send, olha o preço, 142. Quando eu ponho -1, olha o preço, 1.368. Vamos voltar para cá, 142. Então, aqui a gente fecha como que utiliza a Mongo. Espero que você tenha gostado, deixa seu like, compartilha e comenta aí se você quiser algo mais sobre Gin Server, se você quiser algo mais sobre Supervisor ou outro assunto que você queira, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.